Senhor presidente, primeiro gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de nós discutirmos um assunto tão importante quanto esse. É absolutamente inaceitável a postura do Supremo Tribunal Federal dos últimos anos de tratorar a competência legislativa desta casa. Como diria até Barão de Montesquieu, né, do clássico do espírito das leis, o poder legislativo é o poder mais representativo e nobre de todos. Nós aqui temos mais representatividade popular do que o executivo e do que, evidentemente, o judiciário, que é um poder técnico. E justamente por isso nós temos a prerrogativa e nós temos a competência de debater os assuntos pertinentes à sociedade. Infelizmente, e eu quero citar aqui alguns exemplos de ativismo do Supremo Tribunal Federal lamentáveis dos últimos anos. Primeiro, e um dos mais graves de todos, foi o afastamento por decisão monocrática do ministro Marco Aurélio do presidente do Senado. Todos aqui, membros da comissão, do parlamento, todos que assistem, sabem que eu não nutro nenhuma simpatia pessoal pelo senador Renan Calheiros, que foi afastado pela decisão do ministro Marco Aurélio. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal afastar em decisão monocrática, sem condenação transitada em julgado, sem o consentimento dos seus pares do colegiado, o presidente de um poder da República, no caso o nosso poder, o poder legislativo, é absolutamente inaceitável. Hoje foi o Renan Calheiros, mas amanhã pode ser qualquer presidente do poder legislativo ou mesmo o presidente da República. Porque se um dentre 11 ministros do Supremo tem o poder de afastar o presidente de um poder, ora, o colegiado dos 11 então é muito mais poderoso do que as outras instituições da República. Quando na verdade o judiciário deveria ser apenas a boca da lei, deveria ser apenas a expressão e o guardião do cumprimento do que nós aprovamos aqui nesta casa. E outro ponto, presidente, que eu gostaria de salientar, é que existe um debate muito acirrado na sociedade, no judiciário, no meio acadêmico, em relação ao aborto. E esse é um debate que tem sido levado por alguns partidos políticos para o Supremo Tribunal Federal. É um debate que, em todo mundo civilizado, é feito no poder legislativo, é feito pelos seus representantes. E aqui não interessa a posição, se favorável ou contra o aborto. O ambiente para se discutir esse tema é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Partido que sabe que não tem maioria para impor a sua visão, para aprovar a sua visão no parlamento, apela para o ativismo judicial para tentar aprovar via Supremo. E isso é outra coisa absolutamente inaceitável. Já para finalizar, presidente, gostaria de comentar uma última decisão do Supremo Tribunal Federal, uma última votação, que foi em relação à criminalização da homofobia. E é outro dos temas que eu coloco que não interessa a opinião do parlamentar, não interessa a opinião da pessoa em relação ao assunto criminalização da homofobia. O que eu estou falando aqui não é sobre mérito, mas sobre forma. Não é sobre o conteúdo, mas sobre a forma. Todo primeiro-anista de direito sabe que a legislação penal não pode ser interpretada de maneira extensiva. Não se faz analogia em legislação penal e a legislação penal também jamais retroage em prejuízo do réu. E o que a gente viu em 5 votos dos ministros do Supremo em relação à criminalização da homofobia foi a tentativa da criação de um novo tipo penal com base em analogia. É basicamente beirar a barbárie, não só o desrespeito a este poder legislativo, que deveria debater esse tema assim, não interessa se a posição é favorável ou contrária à criminalização da homofobia. O ambiente para se discutir é a Câmara dos Deputados e é o Senado Federal. Mas o mais grave é a Suprema Corte se dando ao direito de legislar sobre matéria penal. Uma matéria que tem um trâmite especial previsto constitucionalmente nessa casa e deve passar necessariamente pelo plenário dessa casa, justamente porque é a expressão máxima de força do Estado. É o Estado exercendo seu ius puniendi, é o Estado exercendo o seu direito de tolher a nossa liberdade em última análise, como última ratio, né, como último recurso para o cumprimento da lei. Se no direito penal, que é a última ratio, que é o último recurso do Estado para punir, para garantir o cumprimento da lei, o Supremo Tribunal Federal se vê no direito de legislar sobre essa matéria, que dirá sobre outros temas tributários, do Código Civil, do Código Marítimo, do que quer que seja, do Código Penal Militar? Se está aberto esse precedente, qualquer outro absurdo pode ser feito. Então,
mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência. Nós temos, no bom sentido, de colocar cada poder no seu lugar, legislativo legislando, fiscalizando o executivo, judiciário garantindo o cumprimento das leis, do ordenamento jurídico e o executivo governando, para que a gente tenha uma república harmônica, ou nós vamos ter uma ditadura da toga, né? E aí, como diria o ilustre jurista Rui Barbosa, na ditadura do judiciário, só resta recorrer aos céus, presidente. Espero que a gente não chegue nesse ponto. Obrigado. Deputado Kim, deputada Margarete Coelho.